Eu vi a entrevista do Augusto Melo, o presidente do Corinthians, não sei se termina o mandato, honestamente, eu vou explicar o porquê, e duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas tem muito a ver comigo, que torço por São Paulo, e toda a torcida de São Paulo, tem a ver com o palmeirense, com o flamenguista, com o botafoguense, com o vascaíno, com o gremista, poderia falar todos os clubes do Brasil. É uma coisa muito preocupante, até para quem não gosta de futebol. E tem a ver, sim, com o Corinthians, por incrível que pareça. Ele deixou escapar e eu não sei o porquê motivo, ninguém falou sobre isso ainda. Mas eu vou falar. Mas antes de tudo isso, aquele protocolo de sempre, deixa o like no vídeo, por gentileza. Cada like ajuda o canal a prosperar aqui na plataforma. E você sabe muito bem, quando você ajuda uma pessoa a prosperar, você prospera também, tá bom? Então clica no joinha aí. E se você gosta de futebol falado sem clubismo, se inscreva no canal, hein? Que teremos mais vídeos como esse, certo? Aqui é o Enfim de Esportes e eu sou o Renato Persona. E se tem uma coisa que eu gosto além de futebol é conhecer a minha audiência. Eu gostaria que você que está me assistindo comentasse aqui embaixo de qual cidade desse Brasil ou desse mundo aqui você me assiste nesse momento e comenta aqui embaixo também o time que você torce, tá? E agora sim, vamos lá falar do esfarelamento do Corinthians, hein? Rapaz, será que Palmeiras, São Paulo, Santos, será que vamos ter que fazer um jogo para ajudar o Corinthians a não cair? Que fase que tá o Corinthians, hein, rapaz? No vídeo anterior eu falei que, pô, legal o Corinthians cair para a segunda divisão, né? Pô, legal, é divertido pra gente ver isso, mas, brother, é preocupante, né? Só tô dando uma resumida aqui, caso você não assistiu o vídeo anterior, para você saber, né? Que é preocupante porque o meu time passou por dificuldade e não é legal você ver o seu rival falir, deixar de existir. Que nem tem muito palmeirense, São Paulino, santista, flamenguista, que quer ver o Corinthians falir, né? Eu não gostaria de ver o Corinthians falir. E sim cair para a Série C, que seja. Mas o que seria do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, rivais diretos aí, e até mesmo o Clássico Nacional, Vasco, Flamengo, Fluminense, sem o Corinthians? O futebol fica chato, né? E o que estão fazendo com o Corinthians, vamos combinar. Qualquer clube aí, cara, tá à mercê de tudo isso, porque o futebol brasileiro tá esfarelando. O futebol brasileiro está longe de ser aquele futebol brasileiro que a gente conheceu. Fala a gente que já passou de 30 anos e tal, né? Então não é mérito do Corinthians, não é mérito do São Paulo ter passado por dificuldade, não é desleixo desses clubes. O futebol brasileiro está passando por dificuldade. E falando do Corinthians, né? O Augusto Melo, depois dessa farra toda, ele disse que a farra ia acabar e não é bem por aí. Talvez acabe um dia, mas talvez seja o momento de mais farra na história do Corinthians, até mesmo do que a época, se a gente for comparar da época do Kia, aquela empresa que montou um Corinthians que chamavam de Galácticos, né? A gente até apelidava de Gambáticos, né? Porque o apelido do Corinthians é Gambá e tudo mais. E, pô, cara, o Kia saiu, foi um escândalo da época. Ali o Corinthians começou a despencar. Mas o Augusto Melo, a entrevista dele me chamou a atenção duas coisas. A primeira delas é, quando ele foi perguntado, o cara falou, homem geralmente assume seus erros. E o que você errou, Augusto Melo? Qual foi o teu erro? Ele falou que o erro dele foi acreditar nos outros. Sabe aquela entrevista de emprego que você vai fazer, que o cara pergunta para você, tá um psicólogo, tá o gerente, tá o supervisor, tudo olhando para tua cara, aí eles te perguntam assim, qual é o teu principal defeito? Você fala, o meu defeito é trabalhar demais, eu não consigo parar, eu sou um workaholic. E o meu defeito é ser muito ambicioso, né? Eu não paro em tempo nenhum. Para minha cabeça não faz bem, porque eu estou sempre muito ativo. Aí começa a trabalhar, é totalmente o contrário, né? Sempre você vai falar o seu defeito, uma qualidade, né? Uma qualidade despirocada, vamos dizer assim, uma qualidade sem controle, sem freio. Um ego, é um narcisismo do cacete, né? O erro dele foi ter falado para todo mundo que a farra ia acabar. E ele desmentiu isso daí. No vídeo anterior eu até falei sobre isso, eu mostrei, né? Acabou a farra nada, Augusto. Nem fui eu que falei. Ah, não. você falou junto, não, sim. Nunca, não. Você foi no embalo. Não, nunca, ao contrário, nunca falei isso. Acabou a farra, hein? A partir de 2024 acabou a farra. Você acha que eu vou falar um absurdo desse, cara? Eu sei como. Eu sei a dificuldade do Corinthians. A partir de 2024 acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. O Augusto Melo ele é muito político. Ele é muito político a nível master. Ele não deveria se candidatar na época para ser presidente do Corinthians. Ele deveria ser vereador, prefeito de alguma cidadezinha do interior. Ele deveria começar a carreira política dele fora do futebol. E o outro erro dele, e esse aí tem muito a ver com você, viu? Ah, eu não sou corintiano. Tudo bem, que seja, eu também não sou. Mas eu me incluo nessa, você, não importa o time que você torce, você tá dentro.
que é quando ele disse que se encontrou com o presidente da República, o Lula, para conversar sobre a parada da Arena do Corinthians. Ele tá a fim de quitar a Arena, já teve algumas reuniões aí com o Lula. Você tem noção? O Corinthians não tem dinheiro para pagar nem a tia da marmita direito. Tava devendo a taxa do lixo. Tava devendo um monte de coisa aí. Devendo para jogador. Tá devendo a Arena, tá na casa do... Tá uma dívida absurda. Por que ele foi falar com o presidente da República? Que por sinal é corintiano. Que por sinal foi um dos que idealizaram a ideia da Arena para o Corinthians na época, né? Que ia ter a Copa de 2014, na época o Lula era o presidente. E aí bolaram, né, uma estratégia para construir uma arena para o Corinthians. E aí jogaram o boleto, né, o carnê, na mão do Corinthians. Jogaram a dívida na mão do Corinthians e, ó, meu irmão, se vira aí. Suaves prestações a perder de vista, paga aí. Ó, aí parece uma impressora, se vira e paga ela aí. Bonitinha, né? Paga, se vira. Corinthians nunca deu conta de pagar. E agora está se reunindo com o presidente da República, por quê? Quem é que vai pagar essa arena aí? Se o cara pôr na cabeça que vai ajudar o time dele a se livrar dessa dívida aí, vai sobrar para a população. Vai sobrar para o povo brasileiro, que mais uma vez vai ter que pagar mais impostos para bancar essa arena do Corinthians aí. Quanto, na verdade, o Corinthians deveria se desfazer dessa porra e jogar no Pacaembu. E o corintiano ia agradecer, porque no Pacaembu, na época, pagava R$30. Reclamava quando o ingresso estava 50 conto. Falavam na época que 50 conto é roubar corintiano. E agora os caras estão pagando 150 na arena, né, que foi construída para inglês ver. E agora, provavelmente, vai sobrar para o povo brasileiro. Graça um negócio desse, rapaz. O que esse cara vai fazer? Daqui a pouco vai ter a taxa para você atravessar a rua. Daqui a pouco vai surgir a taxa do metro cúbico de ar respirado. Coitado de mim, olha o tamanho do meu nariz. Brother, quando começar a surgir mais impostos, porque já estão taxando até aquela roupinha que você compra da China, de 50 conto, aquela calça de R$30 que vem de fora, já estão botando imposto em cima disso. Sabe, pelo amor de Deus, cara. Vai misturar política com o futebol. A gente sabe que os assuntos estão meio que atrelados, mas bombas. Será possível, cara? Agora, se tratando de política, existe o tal jogo de interesses. E não é só com a política nacional, essa que a gente conhece é a causadora de tantas polêmicas e contendas familiares. É a política de empresas, é a política de condomínio, é a política de clubes de futebol, propriamente dito. O Corinthians não foge à regra. O que deu a entender, em cima de tudo isso que o Augusto Melo falou de uma forma direta e indireta, estão querendo derrubá-lo. Estão querendo tirar ele de lá. Aí a gente entra em duas questões. Será que ele é um tremendo... Desculpa até o termo que eu vou usar aqui, tá? Provavelmente você já deve ter escutado isso em algum lugar. O filho da puta, será que ele é um filho da puta? Ou será que ele é justo demais? Porque a gente vive em um ambiente, né, que geralmente as pessoas justas são as mais prejudicadas. Geralmente aquela pessoa que entra tentando trabalhar, tentando fazer acontecer, é essa daí que tem o seu tapetinho puxado. Então existem dois pontos aí que tem que ser analisado pela torcida. Eu quero mais, sinceramente, eu sou torcedor de clube rival. Pô, é lindo ver o Corinthians cair para a segunda divisão, não acabar. Ninguém quer que o Corinthians acabe aqui. Senão nós vamos ganhar de quem, né? Só do Palmeiras? Estou cansado de ganhar do Palmeiras. Eu acho esse cara loucão pra caramba, é um cara que fala muito mais. Aí já entra uma outra questão que serve para todos nós aqui. Corintiano, São Paulino, palmeirense, Flamengo, qualquer um. Torcedor ou não, quem gosta de futebol ou não. Nunca fale das suas pretensões, nunca fale dos seus planos, nunca fale das suas metas e objetivos, que vão tentar te derrubar. Isso vale para a vida, isso aí transcende o futebol. Ele entrou falando que a farra ia acabar, entrou falando os mil planos dele, e ele se lascou de verde e amarelo. Tá? Eu acho muito difícil ele continuar até o final do mandato. Eu tenho que ser honesto aqui, tá? Renato, por que você resolveu falar do Corinthians, não sei o quê? É porque a gente tem a ver com isso, né? Na questão da arena, eu achei legal falar. E outra, nesse canal aqui eu falo de futebol sem clubismo e de todos os clubes, de todas as situações, de todos os campeonatos. Quem está inscrito aqui pode se acostumar. É isso, gostaria muito de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, tá? E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar esse camarada aqui, certo? E por hora eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.